Olá turma, tudo bem? Como vocês devem ter visto, o tema desse nosso encontro hoje, dessa nossa aula, é o direito canônico, ou a formação do direito canônico, a reforma gregoriana ou reforma papal. Vocês vão encontrar essas duas denominações na bibliografia concernente, e a estruturação ou a formação, a concepção do direito moderno. E por mais que possam parecer três termos que não têm muita conexão uma coisa com a outra, aunque num primeiro momento não seja muito óbvio a conexão entre um elemento e outro, na verdade, e esse é o ponto da discussão de hoje, a gente vai partir de um momento, de uma circunstância que é justamente a reforma e a revolução papal, que é um conjunto de atos jurídicos que vão se desdobrar em um conflito armado, realmente uma guerra, né? Enfim, uma circunstância violenta. Esse conjunto de atos jurídicos, ele vai ser condicionado, ele vai ser levado adiante justamente por uma série de discussões de autonomia jurídica, de autoridade, especialmente das autoridades religiosas com relação às autoridades e ao poder, enfim, dos senhores feudais, dos reis, dos imperadores. Então a gente tem uma discussão de natureza política jurídica. Isso se desdobra, né, nesses atos que são também religiosos, enfim. Isso vai dar início a todo um movimento que vai poder ser reconhecido futuramente, claro, como algo como sendo o direito canônico. Então é um primeiro elemento, um primeiro momento, uma primeira construção do que vai ser o direito canônico futuramente. E essa concepção toda esse conjunto de fatores, de elementos, ele vai ser determinante para a forma como a gente vai reconhecer na sequência a ideia do direito moderno. Aqui moderno pensado como o conceito de modernidade da história, tá? Não modernidade no sentido de moderno atual. Ou seja, aquilo que vai ser concebido como estruturas de formação do direito ou de formação política ali a partir do século XVI até o início do século XIX, ou seja, os fenômenos e as coisas que vão acontecer ali a partir dos anos 1600, 1500 até o final dos anos 1800, especialmente com a Revolução Francesa, ou seja, aquela estrutura de poder, direito, de relações sociais e políticas que são bastante diversas da Idade Média. Então, só para a gente poder localizar da onde que a gente está vindo e para onde a gente vai. Mas antes da gente realmente falar, onde vocês conseguirem se conectar efetivamente o que foi essa reforma ou essa revolução, esses atos, nós temos que dar sempre um passo atrás, conectar com aquilo que a gente já conversou anteriormente, até para que possa haver uma sequência lógica do que estamos conversando. Vocês devem lembrar, a nossa última relação, a nossa última estrutura foi a sociedade corporativa medieval. E sobre esse título, né, sobre esse nome, basicamente nós estamos falando que as relações sociais, as relações jurídicas, as relações eventualmente econômicas, e especialmente as relações políticas e de poder, elas vão se dar dentro de grupos sociais, especialmente categorizados pelo trabalho. Então, vamos pensar, ferreiros, padeiros, soldados, indivíduos, se eles são casados, se eles são solteiros, se eles têm algum tipo de compromisso feudal com um fulano que mora no norte do que é hoje a Inglaterra, no sul do que é a França, no meio do que é a Alemanha, enfim. Essa ambientação, ou seja, quem que é esse indivíduo, com quem ele se conecta, quais são as relações de autoridade, poder e trabalho que ele tem, definem quem são essas pessoas e quais vão ser as eventuais soluções de natureza jurídica que vão ser impostas ou colocadas para ela. Esse foi o elemento que a gente discutiu anteriormente. Ou seja, essa noção de corporação, de corporativismo, de grupo social. Ou a concepção, ou a elaboração dessas relações e dessas soluções, especialmente de natureza jurídica, elas vão ganhando força, vão ganhando corpo ao longo dos séculos. E quando a gente fala que ao longo dos séculos, especialmente a partir ali dos anos 600, e vai ganhar bastante relevância nos 2 séculos seguintes, e vai ter o auge disso em meados ali dos anos 800, não 1800, dos anos 800. Bem, nesses quase 200 anos, a gente vai passar por inúmeras transformações geográficas, culturais, né? A gente está falando aqui da Idade Média naquele momento, né, bem ficção, bem de filme mesmo, o pessoal ali naquela coisa bem campestre, bem rural. Bem, nesse momento, nessa definição social, nós temos basicamente 2 grupos, 2 tipos de pessoas. Os senhores, né, as autoridades, aqueles indivíduos
que tem algum tipo de poder. Pode ser o poder pelo uso da força, pode ser o poder pela influência, pode ser o poder da tradição. O que vai desenvolver esse tipo de poder, a gente já viu que é bastante variável, mas especialmente esses indivíduos, eles têm uma capacidade, um poder e uma autoridade que é única e que é muito especial, que é o poder de dizer o direito. Eu coloco bem destacado isso porque isso vai se desdobrar num conceito jurídico que a gente chama ou conhece como jurisdição. O que significa isso? É a capacidade de dizer quem pode fazer o que ou quem vai ter que solução em que determinado problema. Então, hoje, por exemplo, poder de jurisdição significa que um juiz do trabalho vai discutir relações de trabalho na cidade de Curitiba. Ele não vai poder discutir divórcio em Belém do Pará. É essa a ideia. Então, a gente localiza tempo, espaço, especificidade de temas. Naquele momento lá, então, nos anos 800, estamos falando aí 12 séculos atrás, essa autoridade, ela é misturada com uma série de outras coisas. Portanto, dizer soluções não é só dar relações jurídicas, é atribuir e distribuir cargos, quem que é responsável por cuidar ou discutir a autoridade dos ferreiros, quem que vai ser a pessoa, quem serão as pessoas responsáveis por fazer os rituais dentro da comunidade, quem que vão ser os indivíduos que vão determinar a caça, qual que vai ser a atribuição de alimentos, como que vai se dar os horários de comércio, quem pode casar com quem são as autoridades. Portanto, esse dizer o direito, essa capacidade de atribuir e decidir coisas, ela se reflete em muitos elementos, em muitas coisas, ela se desdobra em vários momentos e em muitas atividades. Isso significa também relações religiosas. E aqui vale sempre uma ressalva, vírgula, parênteses, exclamações, muita calma quando a gente fala em relações religiosas. Esqueçam, nesse momento, toda a referência que a gente tem de religiosidade, rituais, circunstâncias atuais. A gente está falando, nós estamos nos referenciando a uma estrutura de religiosidade, a uma moral de religiosidade que é muito própria daquele momento. E especialmente as estruturas espirituais, de rituais, são muito diferentes de tudo que a gente vivencia e conhece hoje. Mas vamos lá. Se eu digo para vocês que essas autoridades também se refletem na relação religiosa e sempre que a gente pensa na estrutura medieval, nos vem alguns personagens típicos, né? Nós temos lá o senhor feudal, que geralmente é uma pessoa representada como alguém ruim. Temos lá o cavaleiro, como uma pessoa nobre, temos a mocinha, que geralmente é um personagem chato e que geralmente cria algum tipo de conflito, temos o escudeiro, temos aquele servo, sempre eventualmente tem aí algum conflito, alguma paixão mal realizada, mas tem uma figura que está sempre ali ao lado, que é uma figura religiosa. E a ficção gosta bastante dessa estrutura, gosta bastante dessa figura, mas essa figura religiosa de muito poder, ela não está nesse momento, ela vai surgir daqui 500 anos. Mas a razão pela qual ela vai ser essa pessoa daqui 500 anos, a partir, obviamente, do que estamos falando nesse momento, se dá por essas circunstâncias e por essas estruturas, por essa reforma que vai acontecer aqui no início do século XI, que a gente já vai chegar lá. Bom, então essas figuras religiosas, na verdade, elas são basicamente responsáveis por levar os rituais adiante. E quando eu falo rituais, a gente está falando de tudo que a gente possa colocar como ritual mesmo. Casamento, nascimento, cantar para o sol para poder crescer plantinha, chorar para a chuva para poder crescer o tomatinho, enfim, nós temos uma ideia, ou se apresenta na Idade Média, ou nesse primeiro momento, nessa primeira parte, nos primeiros 500 anos da Idade Média, uma forma de religiosidade, de espiritualidade, que ainda é muito misturada com aquela mística dos povos bárbaros, aquela coisa dos espíritos da floresta, uma coisa que não tem uma definição muito clara. Ele é um cristianismo muito tosco, ele é ainda muito básico, ele não é organizado, ele não é elaborado. Então, existe uma ideia de que existe um Deus, de que existe uma vontade superior, uma vontade divina, de que as pessoas devem ser boas, de que devemos fazer o bem, de que as pessoas não devem pecar, mas tudo isso é muito frágil, meio que cada comunidade faz o que gosta, o que pode ou como quer. Mais ou menos como acontece com o direito, como acontece com as soluções, tudo aquilo que a gente viu de multiplicidade, pluralidade cultural, jurídica, econômica, também aqui se reflete na relação religiosa. E como que tudo isso vai culminar, como é que isso, muito rapidamente,
vai ter uma série de eventos que vão levar a uma estruturação de um direito canônico muito organizado, muito fixo, muito rígido. Haja visto que a gente vai ter logo na sequência a criação e a instituição da Inquisição, que é um fenômeno naturalmente muito organizado, muito procedimental. E tudo isso vai acontecer de forma muito rápida. E tudo isso começa exatamente nessa reforma, nessa discussão papal. Bom, então esse é o cenário que a gente tem. Temos aquelas autoridades, especialmente os senhores feudais. E aqui a gente pode dar inúmeros nomes para eles, já falamos também. Se vai ser rei, se vai ser imperador, se vai ser senhor, se vai ser barão, se vai ser cavaleiro, se vai ser duque, cada um tem um nome e essas nomenclaturas vão ser baseadas em localidades diferentes, em tamanho de território, quantas pessoas ele tem no feudo, enfim, isso é bastante variável. Mas a circunstância que nós temos que deixar bem definido aqui é que esses indivíduos de poder, eles têm a capacidade de distribuir esses cargos. E entre esses muitos cargos, entre essas muitas atribuições, também estão as funções religiosas. E daí a gente deve pensar, tá, mas então quer dizer que o senhor feudal dizia quem era o bispo do lugar? É ele que dizia que era o bispo, quem que era, enfim, o cardeal, quem que era o padre. E essas definições, elas não eram claras, porque a gente não tem uma organização de uma igreja, uma instituição bem definida. Nós temos rituais. Então, essas pessoas que recebem essas atribuições, ele é basicamente um fornecedor de serviço. Assim como a pessoa que faz espada, né, o ferreiro, ele recebe a atribuição de fazer isso, ele faz em troca de um pagamento ou de um outro serviço que ele receba, esses rituais e essas funções também. É claro que procura se identificar indivíduos que têm alguma maior conexão com essas tradições, mas nós temos muito compadrismo, ou seja, troca de favores. Muitos desses indivíduos que recebem esses cargos e essas atribuições são agraciadas com isso, uma coisa que a gente chama de benefício eclesiástico. Sempre que a gente fala em eclesiástico, a gente está se referindo a essa relação religiosa. Esses indivíduos que recebem isso, recebem, na maior parte das vezes, porque tem algum tipo de proximidade com essas autoridades. E receber um cargo eclesiástico é muito importante, porque ele tem uma influência moral, uma influência tradicional muito grande na comunidade. É ele que vai dizer quem é casado, quem que nasceu, quem que é pai, quem que é filho. Quando alguém morre, como é que se faz a distribuição de bens. Vejam, as relações sociais, elas são muito condicionadas por esses rituais. Então, tudo isso está mais ou menos junto. A gente não tem uma definição do que é um ato religioso, do que é acordar, do que é rezar, do que é o trabalho. Tudo está funcionando ao mesmo tempo. Essa mistura desses elementos todos, é claro que funciona mais ou menos bem na maior parte dos lugares, mas, assim como certamente em algum momento deve ter tido grupos de, sei lá, ferreiros ou de soldados, ou de indivíduos que se sentiram incomodados por ter que se submeter a algum tipo de autoridade senhorial, feudal, da natureza religiosa, e especialmente porque a gente fala de moral, tradição, de rituais, vai, especialmente a partir ali dos anos 700, surgir uma série de indivíduos, né, membros religiosos, estudiosos dessa religiosidade, que também é bastante precária, porque lembrem, a maior parte das pessoas são analfabetas, as poucas que têm conhecimentos a textos religiosos também fazem interpretações que são bastante precárias, mas enfim, esses indivíduos em mosteiros, em conventos, em paróquias, passam a se sentir um pouco incomodados, e quando a gente fala incomodados, são pessoas que tentam se remeter àquelas algumas ideias que haviam surgido lá em meados dos anos 500, dos anos 400, quando houve tentativas de uma certa separação entre o poder religioso e esse poder leigo, né, esse poder que é das autoridades do cotidiano, da vida, do dia a dia. Bem, são indivíduos que tentaram imaginar, bom, se há algum tipo de diferença entre o poder de Deus, que não é humano, que não é terráqueo, que não é terráqueo no sentido de terreno, né, enfim, não é existencial, existe vida após a morte, seja lá o que for, deve ter algum tipo de autoridade diferente. Por que a gente tem que se submeter ao fulano de tal lá que só manda porque ele é filho, neto, bisneto de alguém? Então, a gente tem sempre, né, isso sempre vai ser um conflito presente. Isso começa a ganhar corpo, começa a ganhar forma, mais especificamente a partir ali dos anos 900, e especialmente na região do sul da França, há um movimento de organização desses membros religiosos. Por que vai ser lá? Não sei. Se a gente tivesse a oportunidade de voltar lá, talvez a gente conseguisse entender por que essas pessoas naquele momento fizeram isso. Não tem uma razão específica. Se a gente for estudar isso com muita profundidade, talvez a gente encontre uma explicação. Mas o ponto é justamente isso. Nessa região do sul da França, desenvolve-se aí
uma movimentação que vai ser identificada como a Ordem de Cluny, C-L-U-N-Y, como está escrito lá no roteiro de vocês. E esses caras, essas pessoas, esses indivíduos religiosos que têm bastante conexão com autoridades também feudais, que se identificam muito com essa lógica religiosa, passam a fazer acordos e passam a unificar alguns procedimentos. Isso não quer dizer que a gente tem uma igreja organizada, não quer dizer que tem um procedimento muito organizado, só existe uma certa uniformidade, existe meio que um acordo de todo mundo. Então, tenta se regularizar e uniformizar práticas. Bom, todo esse cenário e esses indivíduos que vão ser conectados ou que têm algum tipo de relação com essa ordem, passam especificamente a ter uma intenção que é importantíssima nesse contexto. Como eu falei para vocês, quem indica esses cargos, ou quem tem a atribuição de dizer quem são as pessoas com funções religiosas nos feudos e nas comunidades, são os senhores feudais. E especificamente, um cargo é muito importante, que é ser indicado como bispo da cidade de Roma. A pessoa, o indivíduo que é indicado como bispo da cidade de Roma é considerado o Papa. Isso não quer dizer muita coisa. O Papa é só mais um bispo entre todos os bispos que tem, assim como o fulano que é identificado como rei naquele momento é só mais um senhor feudal entre tantos. Ele não tem nada muito especial. Mas para os indivíduos religiosos, ele tem algum poder especial. Então, para aquele grupo específico de indivíduos, isso é importante. Então, para eles, eles querem participar e querem ascender, querem chegar a esse cargo e querem ter algum tipo de influência para isso. Bom, o contexto todo e a reforma papal está justamente nesse ponto. Em 1075, um indivíduo que se chama Hildebrando, ele é um membro da Ordem de Cluny, ele é um francês lá do sul da França e ele consegue ser o indicado para bispo de Roma. Ou seja, ele se torna o Papa. Nossa, maravilhoso! Fogos de artifício, felicidade total. Ele é só mais um bispo entre tantos. Mas, entre as unidades religiosas, ou muitas delas, ele é identificado como uma figura diferente. E ele vai usar essa autoridade, ele vai usar esse poder, e ele vai fazer isso decretando, então, em 1075, em 73 ele se torna Papa, e logo na sequência, em 75, ele emite um documento que se chama Ditado Papal. Esse documento é basicamente, se a gente for pensar em termos bem técnicos, é um papel que ele escreve e que ele envia para os senhores feudais de boa parte da Europa, para as paróquias, para os conventos, para os mosteiros. E daí você deve estar pensando, ok, maravilhoso, ele é um papa, ele fez um ato papal e todo mundo achou legal. A questão é que a discussão do papa ou dos bispos, ela não é exclusivamente religiosa. Esses rituais, eles têm desdobramentos muito importantes na vida civil. Ou seja, quando você faz um casamento, você está determinando quem que é família, quem que é filho, quem é marido, quem é herdeiro, quem é reconhecido, quem não é reconhecido, quem recebe, quem não recebe bens, quem é dono, quem faz parte do quê, quem é o primogênito, quem é o filho mais novo, quem recebe, quem não recebe. Ou seja, os atos de natureza religiosa, eles têm importância e desdobramentos muito grandes e muito efetivos na vida de todos. Por essa razão, era tão importante para os senhores feudais terem a responsabilidade e a possibilidade de fazer essas indicações, da mesma forma para os membros religiosos, por uma questão tradicional, moral, procedimental, para eles também era muito importante que eles tivessem a capacidade, ou tivessem a autoridade ou a autonomia de eles determinarem quem seriam esses indivíduos, que exerceriam esses atos. Então, se a gente for pensar da visão do senhor feudal, para ele é importante dizer quem vai ser o bispo, quem vai ser o padre, quem vai ser o cardeal, porque ele quer saber quem são as pessoas que vão distribuir essas informações ou vão determinar essas relações sociais e como que isso vai ter desdobramento na vida civil, né? Ou seja, propriedade, distribuição de bens, quem casa com quem herda quem é pai de quem é filho de quem é o quê. Do ponto de vista dos membros religiosos, essa distribuição de cargos não deveria ter tanta importância ou não deveria ter o peso relativo a essas noções da vida civil, porque afinal de contas são atos ou são circunstâncias, são, enfim, conhecimentos ou são moralidades relativas à religiosidade e à alma dos indivíduos. Então, esse é o cenário, esse é o ponto de discussão, é o momento, né, de, enfim, conflito, onde as coisas começam a perder essa uniformidade, esse carinho que vai existir, né,
mistura entre as relações de natureza e ordem religiosa e as relações de natureza e ordem jurídica, civil e cotidiana. Então, esse é o cenário que a gente tem que ter fixado para o nosso próximo passo, que a gente já vai ver na sequência, que é realmente essa reforma papal, qual vai ser a consequência dela, o que ela vai prescrever, o que afinal de contas, esse novo Papa vai determinar e como que isso vai gerar desdobramentos. A gente já segue para poder discutir melhor e esmiuçar melhor essa relação, tá bem? Até daqui a pouco.